Vamos começar, meu povo? Vamos começar, né? Todo mundo tá com um caderninho aí do lado, pá, caderno, caneta, lápis, borracha, marca-texto, escambau de asas. Pra gente estudar. Hoje o nosso assunto é competência 3. Pra gente matar 200 nessa competência 3. Competência número 3, e ó. Fechar os 200 pontos. Ficar mais perto da nossa nota 1000. Vamos dar início então, tá? Olha, eu vou pincelar aqui rapidamente o que o professor Elter Davi trabalhou com a gente nessa mesma aula. A respeito dessa mesma temática aqui. Já tem mais ou menos um mês que ele trabalhou essa temática com a gente. Lá no nosso grupo Aprovados Enem 2022. Então, o que ele falou foi o seguinte. A primeira dica que ele dá é pra gente selecionar. Você pegou a proposta de redação do Enem. Eu tô bem aqui com uma proposta, a que eu tava trabalhando essa semana, sabe? Com as minhas turmas, ó. Proposta de redação Enem do ano de 2015, certo? Nessa proposta de redação do Enem 2015, era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí, dentro dessa proposta aqui, digamos que você pegou essa proposta, você vai selecionar, você vai organizar, você vai relacionar, interpretar bem os dados que você tem aqui. No caso, quais foram os dados que o Enem trouxe para nós? Ele trouxe pesquisa, né, sobre que de 1980 até 2010, num período de uns 30 anos, foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres, ou seja, representou um aumento de 230% na violência contra a mulher, né, dentro da sociedade brasileira. Nesse período aí dos 30 anos, 230% de violência. Então, você vai pegar esses dados aí, esse é um dos dados. Outro dado, que é o texto 2. O texto 1, aliás, está falando sobre isso. O texto 2 está dando, como é que eu posso dizer? Fazendo a referência lá dos tipos de violência, né? Que são a violência física, que é a que mais acontece, a psicológica, a moral, sexual, patrimonial, que é quando a pessoa pega os seus bens, né? Cárcere privado, que isso acontece muito, com frequência. Ainda hoje, pleno 2022, existem mulheres que têm cárcere privado, estão presas em casa. E tráfico de pessoas. Existem mulheres que são traficadas para, né, ser vendida em outros países e tal, para exploração sexual, né, para ser escravas sexuais. No texto 3 fala que basta de feminicídio. O texto 4 fala do impacto em números e os dados, né, de quantos processos foram julgados, quantas prisões aconteceram, prisões preventivas decretadas e tal. E aí, com esses dados aí, o que acontece? Você vai pegar esses dados, vai ler, interpretar, relacionar entre eles. Não pode pegar do jeito que está ali no texto, nos textos motivadores e colocar na sua redação, porque se você fizer isso, você vai zerar. Tá? Organizar, interpretar os fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, qual é o nosso ponto de vista? Nosso ponto de vista nós somos a favor desse tema. Não é que nós somos a favor da violência contra a mulher. Nós somos a favor que esse tema ele persiste, que ele insiste, que ele continua, que ele se perpetua na sociedade brasileira, né? E aí a gente vai problematizar. Por exemplo, se nós vamos problematizar, a gente vai pensar o seguinte: o que será que está provocando isso? O que causa isso? E quais são as consequências disso, né? Quais são as causas e as consequências dessa persistência da violência aí? Para poder expandir a nossa mentalidade, certo? O estudante vai ter acesso a 3 fontes, mais ou menos, de argumentação para que você possa se expressar. Um é o seu repertório pessoal, o repertório que você tem, conhecimento de mundo que você carrega com você mesmo. Outros são os textos motivadores, né? Igual a gente tem aqui, no caso da proposta do Enem 2015, a gente tem os textos motivadores aqui. São o quê? 4 textos. 4 textos motivadores. Geralmente a proposta do Enem traz uns 3 textos. Nesse caso aqui, de 2015, ele trouxe 4 textos pra gente. E o repertório sociocultural. Essa parte aqui é a mais interessante, é a que eu vou abordar bastante aqui com você. Repertório sociocultural, o que significa isso? Repertório sociocultural quer dizer que eu vou trazer um dado, pode ser, eu vou fazer uma ponte com a química, com a física, com a filosofia, com a biologia, com a matemática, com a sociologia, com a história, com a arte. Eu posso trazer qualquer área do conhecimento para poder incluir aqui dentro da minha redação do Enem, certo? E aí, que momento que eu vou incluir? Pode ser lá na introdução, eu posso começar a minha redação do Enem com esse repertório artístico, um repertório biológico, um repertório histórico, um repertório, seja lá qual for, qual área do conhecimento que eu vou trabalhar. Gente, desculpa bem, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Gente, eu só queria pedir esse minutinho, porque eu tô ao vivo, minha gente, eu tô dando uma aula, uma zoada dessa é difícil. Perdoa nós,
Pelo amor de Deus, ninguém dá aula desse jeito, não. Uma zoada dessa. Aí, amados, o repertório sociocultural, o que acontece? Você vai fazer uma ponte com a química, com a física, com a biologia, com a matemática, com a sociologia, com a história, não sei qual área do conhecimento você vai fazer. Você pode utilizar essa área do conhecimento lá na introdução, na hora que você está começando o seu texto. Pode ser no seu D1, que é o segundo parágrafo do texto. Pode ser no seu D2, que é o terceiro parágrafo do texto. Pode ser na sua conclusão, né? Na sua proposta de intervenção, que é o quarto parágrafo do texto. Certo? Pode ser em qualquer um desses momentos aí. E aí, meus amores, deixa eu ver aqui. Tá. Esse texto da redação do Enem, o que ele é? Um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo. Você vai argumentar. O que é argumentar? É dizer o motivo, dizer os porquês, dizer as razões, né? Por que aquilo acontece, por que é desse jeito. E não esqueça da sua crítica, especialmente quando você estiver lá na sua proposta de intervenção. Quando chega na hora de concluir o texto, a gente precisa apresentar uma crítica e mostrar como é que vai resolver. Quem resolve, o que faz, como é que faz, finalidade. Quem, o que, como, para quê. Quem, o que, como, para quê. E vamos exigir do governo que a Constituição Federal, que a CF, seja cumprida, especialmente os artigos 5º e 6º. Artigo 5 e artigo 6º da Constituição Federal do Brasil fala sobre a igualdade de direitos. Independente da sua raça, cor, escolha sexual, gênero, não interessa. Independente de qualquer coisa, você tem direito igual. Você tem igualdade de direitos, liberdade, direito de se expressar, direito de ir e vir, direito de trabalhar, direito de viver, direito à moradia, saúde, educação, tudo isso. Tudo bem? Aí o professor tinha passado uma atividade pra gente e esse aulão dele aconteceu dia 2 de maio. Hoje são o quê? 29 de maio. Foi bem no começo do mês de maio. Ele passou pra gente escrever uma D1 ou uma D2 nesse dia. Carvalho Ivanildo, bem-vinda! Seja muito bem-vinda, meu amor, à live de redação do Enem Competência 3. Hoje, 29 de maio de 2022, o dia que o meu neném mais velho tá fazendo 22 aninhos hoje. A nossa aula hoje dura 1 hora, certo, senhores? Porque todas as aulas durante a semana, acontece 2 vezes na semana, elas são aulas de meia hora. Porém, como hoje é domingo, a gente está ministrando só essa aula aqui, ela vai durar 1 hora. Então, de 2 até as 3 da tarde. Então, a proposta que o professor passou pra gente nesse dia foi escrever uma D1 ou uma D2 dentro da temática, né? Dessa mesma temática. E Mateuzinho, ó, bem-vinda! E pediu pra gente pesquisar sobre o feminicídio que tinha acontecido aqui na cidade de Araguaína no dia 30 de abril. Bem no dia 30 de abril houve um caso de feminicídio, se não me engano, lá na Vila Azul, né? Um ex-companheiro matou a sua esposa. E aí a gente pesquisou também sobre isso para poder escrever a nossa D1 ou a nossa D2. Um outro detalhezinho bem aqui, ainda na mesma temática, tá? Já eu entro mais profundamente na competência. Que a violência contra a mulher ela pode ser praticada no âmbito da vida privada em ações individuais, como por exemplo o assédio, né? Quando uma mulher tá andando na rua e fala, ei, gostosa, não sei o quê, né? Aquelas palavras que, né, quem é mulher conhece muito bem, quais são os absurdos que a gente escuta no dia a dia. Violência doméstica, né? Que é a mais comum. O estupro, o feminicídio e a violência obstétrica, que é quando a mulher está em situação de... Ela está gestante, né? Ou ela é puérpera, né? Está em trabalho de parto, ou após ela ter o seu trabalho de parto, ela sofreu algum tipo de violência, exatamente pelo fato de ser mulher, né? Porque o homem ele não é capaz de gerar uma criança, não é? E parir, né? E amamentar. Então, essas particularidades femininas, né? Se acontece algum tipo de violência nesse âmbito e nesse aspecto, a gente considera como violência obstétrica, certo? E ação coletiva, existe, não aqui no nosso país, graças a Deus, pelo menos não que eu saiba, né? Pode ser que lá nos confins do Amazonas ou em alguma tribo aí, nos confins desse Brasilzão de meu Deus, aconteça a prática de mutilação genital. Eu não sei se acontece, né? Eu espero que não. Mas em outros países acontece. Duda Pereira, bem-vinda! Amores, então... no caso eu estava comentando sobre algumas tribos, né? Tribos africanas, não sei se existe alguma tribo aqui no Brasil que faz isso. A prática de mutilação genital com as meninas, né? Vai lá e corta o clitóris da moça para que ela não tenha... Quando ela se tornar adulta, né? Ela não sinta prazer. Isso eles fazem quando a menina é bem criança ainda. Acho que uns 6, 7 aninhos de idade. Olha só a crueldade, que só pelo fato de ser mulher, né, amigos? Parece que a gente só por ser mulher, parece que a gente já nasceu daquele jeito. Então vamos lá, o que acontece? Qual é o meu foco desta aula, senhores? Eu vou falar sobre as redações nota 1000 do ano de 2015, que é dessa mesma temática aí, da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No Enem 2015 nós tivemos 5.631.606 textos corrigidos.
Desse total aí, senhores, de mais de 5 milhões de textos, nós tivemos apenas 104 textos que conseguiram alcançar nota 1000. 104 apenas. Ou seja, 0,001% dos candidatos que conseguiram a nota 1000, né? Outros 53 mil textos, mais de 53 mil textos foram anulados porque tiraram nota 0, né? Aí eu vou ler para os senhores aqui apenas não vou ler um fragmento, eu vou só comentar rapidamente. O texto do José Miguel Zanetti Trigueiros, que alcançou a nota 1000 no ano de 2015. O que é esse repertório sociocultural, né? O que é essa competência 3? A competência 3, senhores, é quando você pega um repertório sociocultural e você insere dentro do seu texto. Tudo bem? No caso, o José Miguel Zanetti, o que ele fez? Ele pegou e fez uma associação entre a Copa do Mundo de 2014, que havia sido um ano antes. Isso aqui foi do Enem 2015. Então, em 2014, no ano anterior, havia acontecido a Copa do Mundo no Brasil. E aí ele associou a Copa do Mundo lá no D2, ele fez isso, lá no D2. Não foi na introdução, nem no D1 e nem na conclusão. Foi lá no D2, que é o terceiro parágrafo do texto, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ele associou a Copa do Mundo de 2014 ao turismo sexual, né? Porque o que acontece? Na Copa do Mundo de 2014, houve um grande fluxo de estrangeiros aqui para o Brasil, né? Isso foi muito bom e tal, devido à Copa, aquele fole danado, né? Porém, muitos estrangeiros vieram para cá, eles vieram até o Brasil, não foi simplesmente pela questão da Copa. Foi especialmente porque eles estavam interessados no turismo sexual. E esse turismo sexual, especificamente com crianças e adolescentes e até crianças, né? Porque existem aliciadores, existem grupos de pessoas, grupos de aliciadores, como se fosse uma empresa, certo? Igual existe a empresa lá, Casas Bahia, né? Lojas Americanas, não sei o que mais. Existem as empresas, né, digamos assim, de aliciamento de menores, né? Para práticas de prostituição infanto-juvenil. E aí, senhores, boa parte desses turistas, né, vieram para cá exatamente com esse interesse. Chegando aqui os aliciadores, que tem uma rede de prostituição infanto-juvenil, acabou faturando bilhões, né, na época da Copa do Mundo. Só naqueles diazinhos ali, porque a Copa do Mundo, você sabe, acontece o quê? Em torno de uns 20 dias, não chega nem um mês, né? Nesse período aí, bem curtinho, quase um mês, faturaram bilhões com prostituição infanto-juvenil. E o nosso queridíssimo José Miguel Zanetti Trigueiros, que alcançou a nota 1000 em 2015, ele associou isso aí, que a gente está tratando da temática lá, a persistência da violência contra a mulher. Então, boa parte, né, das nossas meninas foram seduzidas, né, foram aliciadas para essas práticas aí. Isso é violência contra a mulher, né? Contra crianças, contra adolescentes, só pelo fato de ser mulher. Então isso aí, ele com certeza deu uma força grande para poder, ele alavancou a redação dele para tirar o 1000, tá? Outra que eu quero comentar também com os senhores aqui, uma redação que também alcançou 1000 em 2015, foi da Mariana Moura Góes. Mariana Moura Góes, ela, na época, em 2015, ela estava com 17 anos, e ela é de Fortaleza, Ceará. Lá no D2 da Mariana, o que ela fez? Ela falou que a sociedade patriarcal machista tem a ideologia reforçada pela mídia. Mamãe, se puder baixar bem um pouco a TV, por gentileza. Ela falou assim, que a mídia, né, as mídias sociais, as redes sociais, ou a televisão, filmes, séries, qualquer coisa, aquilo que é propagado, né, que é divulgado, ele acaba divulgando a ideologia machista, a ideologia patriarcal machista, né? Que apresenta a mulher como o quê? Como uma enorme necessidade de se casar, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas nos filmes, nas novelas, nas séries, não sei o que mais lá, em tudo isso, existe essa ideologia machista e a mídia reforça e reforça mesmo, apresentando a mulher com uma enorme necessidade de um casamento. E aí, quando finalmente essa mulher consegue se casar, né? Ela tem que ser muito grata, muito agradecida ao marido dela. Sabe, praticamente beijar os pés dele por ele ter se casado, aceitado casar com ela, sabe? E aí, por essa dívida de gratidão que essa mulher tem com esse homem, ela se submete às suas vontades. Traduza-se vontades como práticas de violência. De várias maneiras que você possa imaginar. Violência patrimonial, violência física, violência sexual, violência moral, né? Assédio moral, vários tipos, tá? E aí um outro dado interessante é que ela,
a Mariana, o que ela falou quando perguntaram para ela assim, como é que você se preparou tanto para conseguir tirar essa nota 1000? Ela disse que escrevia uma redação por semana, toda semana, durante o ano letivo. E quando estava faltando uns 15 dias para a prova do Enem, da prova do Enem 2015, ela escrevia uma redação por dia. Quando estava faltando uns 15 dias para a prova do Enem, ela escrevia um texto por dia. Os últimos 15 dias, 15 textos. E ela escrevia um texto por semana no decorrer do ano. Quando faltaram 15 dias, 15 textos em 15 dias. Foi lá e tirou 1000, matou a pau. O nome dela é Mariana Moura Góes, 17 anos, Fortaleza, Ceará. Tirou 1000zaço na redação do Enem 2015. Opa! Aí, um outro caso aqui, da Isadora Petter Furtado. A Isadora, lá no D2 da Isadora, ela mostrou que lá na Constituição Federal do Brasil, né, na nossa Carta Magna, na nossa CF, na Constituição Federal Brasileira, todos são iguais perante a lei. Todos, todos, todos. Independente da sua cor, independente da sua raça, independente da sua religião, independente do gênero, se é um gênero masculino ou feminino, tanto faz. Todos são iguais perante a lei. E uma coisa que me chamou muita atenção, no caso do texto da Isadora Petter, é que ela ainda aprofundou que a mulher negra e pobre, ela se sente ainda mais insegura e sem ter a quem recorrer num caso de violência. Seja ela uma violência física, psicológica, moral ou violência sexual mesmo, né? Ela já é mulher, só por esse fato aí de ser mulher, ela já é discriminada. Pelo fato de ela ser negra, ela é duplamente discriminada. Ser mulher e negra, duplamente discriminada. Ser mulher, negra e pobre, né, desfavorecida economicamente falando, 3 motivos para ser muito, muito, muito discriminada, extremamente discriminada. Mulher negra e desfavorecida economicamente, meu amor, você está, digamos assim, né, traduzindo em miúdos no fundo do poço, né? E fica muito mais acuada, porque cadê a autoestima dessa mulher para ela ir atrás de socorro, né? Para ela recorrer, para ela buscar uma ajuda psicológica, para buscar uma ajuda numa delegacia da mulher ou uma delegacia comum que seja. Ela se sente intimidada, ela se sente, né, inibida. Ela vai sofrendo as violências e continua sofrendo e caladinha. Outro texto aqui que tirou nota 1000 foi o texto da Júlia Guimarães Cunha. E a Júlia, ela fez um repertório sociocultural, meus amados, lá na introdução. Na introdução já do texto, já lá no comecinho, a Júlia Guimarães Cunha colocou o quê? Tacou o governo Vargas, o governo Getúlio Vargas. Ela fez um repertório histórico. Ela fez uma ponte com a história e com a política brasileira. Ela praticamente tem um repertório duplo, digamos assim, porque ela fez uma ponte histórica, né? O governo Vargas, lá na década de 1940, tarará, não sei, não, o primeiro governo Vargas, quando ele aprovou essa questão do voto feminino, foi na década de 30, se eu não me engano, em 1935, não lembro direitinho, mas foi na década de 30. O fato de a mulher poder votar, né? Ela ter esse direito a votar. O direito dela ser votada, se eu não me engano, foi mais adiante, mas o direito de votar. Porque até então, até a década de 1930, as mulheres não votavam, apenas os homens, né? E lá na introdução do texto da Júlia Guimarães Cunha, que também tirou 1000 no Enem 2015, ela fala sobre o direito ao voto que as mulheres conquistaram dentro do governo Getúlio Vargas. Então ela fez uma ponte, ela fez um repertório político e um repertório histórico, certo? Político, histórico, social, digamos assim, né? Acabou atacando essas 3 vertentes. Tá, matou a pau, Júlia Guimarães Cunha. Outro textaço que tirou 1000 em 2015 também foi da Valéria da Silva Alves. O que a Valéria fez? Lá no D1, ela fez a introduçãozinha dela de boa, tal e pá. Quando ela chegou no D1, ela associou Simone de Beauvoir. Gente, é muito chique o nome dessa mulher, Simone de Beauvoir. Ela é uma filósofa, né? Filósofa, socióloga lá francesa ela. Ela associou a Simone de Beauvoir ao fato da culpabilização das mulheres vítimas de estupro. Então, a Simone de Beauvoir tem um momento lá do texto dela, né, que ela fala sobre essa questão de que quando uma mulher ela sofre uma violência, né, especialmente a violência sexual, ela é culpada, né, ela é culpabilizada por isso, né. Geralmente, quem atende essa mulher, né, seja na delegacia da mulher ou uma delegacia comum, as pessoas costumam falar assim, mas também, né, a roupa que você estava usando, e como é que você, né, você estava mesmo em busca disso, né, de uma violência, de uma situação dessa. Então, diante disso, meus amados, a gente pode perceber que a mulher é enxergada como objeto, né, como um pedaço de carne. O pedaço de carne tá ali, tá vacilando, né, deu mole, eu vou lá consumir esse pedaço de carne, tá aqui, ó, não é de ninguém, tá de boa, tá facinho, vou lá e nhaque, né. Então ela é vista como
um objeto, no caso da mulher. Aqui são alguns exemplos bem breves, tá? De fragmentozinhos de redação que tiraram nota 1000 no Enem 2015. Estou falando do Enem 2015, pessoal, porque nesses últimos 15 dias, semana passada e essa semana agora, semana do dia 17 pra cá, dia 17 de maio pra cá, eu estou trabalhando bastante essa temática da proposta de redação do Enem 2015. Por isso que eu estou aprofundando aqui, certo? Mas vocês conseguiram compreender, por gentileza, sinalizem pra mim, se conseguiram compreender o que é um repertório sociocultural, o que é a competência 3. Se não entenderam, pode perguntar que eu explico novamente. Só dá uma levantadinha de mão aí, ou faz algum comentário, para poder eu saber se você está compreendendo. Beleza? Ela entendeu? O que é essa competência 3? A competência 3 é quando eu trago um repertório sociocultural, né? Repertório sociocultural é quando eu trago uma ponte com qualquer uma das áreas do conhecimento, que pode ser com a filosofia, biologia, história, geografia, matemática, química, física, biologia, projeto de vida, né? Pode ser uma ponte com a política brasileira, pode ser uma ponte com um fato histórico que aconteceu, por exemplo, a Copa de 2014 foi um fato histórico, né? Ou quando a Júlia falou aqui sobre a questão do governo Vargas, né? Usou um contexto histórico e político também, né? A Valéria usou um contexto filosófico, que foi com a Simone de Beauvoir. A Isadora utilizou um contexto com a Constituição Federal do Brasil, aquela que diz que todos são iguais perante a lei, né? Independente da raça, cor, gênero. A Mariana usou um contexto histórico, ela usou um repertório sociocultural, falando sobre a sociedade patriarcal machista, né? Que aí a mulher, só pelo fato dela ser casada, né? Nossa, aquele homem aceitou casar com ela. Então, meu Deus, ela tá devendo favores pra ele, né? O resto da sua vida. Inclusive, levar pancadas, né? Se ele quiser enchê-la de porrada, só pelo fato dele ter casado com ela, né? Que foi um favor que ele prestou a ela, né? Ele tem todo o direito. Ela abordou bastante isso aí. Ela fez lindamente essa ponte aí. Com essa sociedade patriarcal machista, né? Foi um contexto social, um contexto sociológico, digamos assim. Então, deixa eu ver mais. Agora é o momento de vocês me sabatinarem. Eu já expliquei, né? Expliquei bastante. Agora é o momento de vocês me fazerem perguntas. Por gentileza. Pode escrever a perguntinha. Eu vou ler bem aqui rapidamente uma coisa que vai nos ajudar a aumentar nosso repertório cultural. Qual que é? O que nos ajuda a aumentar o repertório cultural é você ler, assistir, ouvir notícias. Ah, entendi. Quais as palavras que devo usar logo no começo, seja no D1 ou no D2? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Deixa eu só fazer bem aqui. Amiga, quero tirar um print aqui. Eu sou triste por tirar prints, pelo amor de Deus. Consigo não. Pausado. Tá, prontinho, voltamos aqui. Que palavras eu devo usar logo no começo, seja no D1 ou no D2? Vitória Castro, Vitória Souza Castro. Seja muito bem-vinda. Gente, só os nota 1000 assiste aula no dia de domingo, viu? Assiste live de redação do Enem no domingo, domingaço. É só pra quem tira 1000 mesmo. Vitória, a nossa queridíssima Elane perguntou assim: quais palavras devo usar logo no começo, no D1 ou no D2? Deixa eu só fazer bem aqui a anotação rapidola. As palavras que nós temos que usar. Palavras para poder iniciar o D1 e o D2, não é isso? Ó, Elane, essa pergunta aqui, para eu responder essa pergunta, eu preciso trabalhar com você a competência 4. Lá na competência 4 que a gente aborda isso aí, tá bom? Porque na competência 4 a gente fala dos elementos coesivos, os elementos de coesão que eu utilizo na redação do Enem. Porque eu não vou usar conectivo só quando eu for iniciar o D1, só quando eu for iniciar o D2, quando eu for iniciar a conclusão, não. Tá? Quando eu estiver escrevendo o meu texto, no decorrer de todo ele, a partir da minha primeira frase, eu só não vou usar elementos coesivos na primeira frase da minha redação. Eu não vou usar, o único parágrafo que não começa com elemento coesivo é a introdução.
Só esse. Mas quando eu for começar o D1, eu trabalho elemento coesivo. Quando eu for começar o D2, elemento coesivo. Durante o D1, eu trabalho elementos coesivos. Geralmente eu vou utilizar umas três expressões coesivas dentro do D1, umas 3 expressões coesivas dentro do D2, né? Tanto no início quanto no decorrer dele. E vou utilizar, em média, umas 3 expressões coesivas também dentro da conclusão, da minha proposta de intervenção, na hora que eu estiver fechando o meu texto. Só que essa questão de trabalhar os elementos coesivos no D1, no D2, na conclusão e até na própria introdução também no decorrer dela, a gente aborda bastante, profundamente esse assunto quando trabalha a competência 4, porque a competência 4 ela trata isso aí. Se você quiser... Voltou, gente, toda hora essa internet fica meio fraca, desculpa. O que eu tava te falando, Elane, falando aqui pra vocês, é que a competência 4, ela demanda isso aí. A competência 4 é que aborda isso aí. Eu não quero trabalhar as competências 3 e a 4, que hoje a gente está trabalhando a competência 3, misturado, certo? Eu prefiro trabalhar uma competência por vez, para não deixar a nossa cabeça meio bagunçada, tá bom? A gente vai aprofundar mais aqui a competência 3, pode ser? Mas a gente vai trabalhar a 4 novamente. Já foi trabalhado antes, eu vou aprofundar melhor, tá? Então, amores, para que a gente tenha uma nota topíssima, duzentaço lá na competência 3, a gente vai assistir mais filmes e documentários. Olha, eu tô dando aqui uma orientação pra vocês que geralmente eu não costumo cumprir, porque eu odeio assistir filme, não tenho paciência pra sentar na frente do Netflix da vida e assistir séries e tal, essas coisas, sabe? Não gosto, não dou conta, não tenho paciência, não tenho saco. Mas se você tem saco pra assistir filmes e documentários, faça isso, certo? Outra dica aqui também, pra aumentar o nosso repertório sociocultural, pra poder ampliar essa nota na competência 3, você vai acompanhar notícias diariamente. Essas notícias você pode acompanhar pela internet, você pode acompanhar aí nas redes sociais, você pode acompanhar também através de jornais. Existem sites da Folha de São Paulo, Revista Isto É, Revista Veja, né? Você pode acompanhar via internet mesmo, não precisa nem sair de casa, tá bom? Diariamente para se manter atualizado, né? Participar de grupos de debate, igual a gente está aqui participando desse grupo aqui, a gente debate, a gente fala das questões sociais, culturais, ideológicas do nosso país e tal, entendeu? E fugir desse convencional, né? Fugir do convencional, aquilo que mais as pessoas fazem. A gente não vai fazer igual todo mundo, né? O que é avaliado na nossa competência 3 do Enem? Você mostrar que você sabe selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, os dados que estão ali. Os fatos, as opiniões, inclusive a sua própria, tá? Opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista aqui? No caso lá da proposta do Enem 2015, que a gente acredita que sim, que perpetua sim, que continua sim, que é frequente sim, a violência contra a mulher, porque a gente pensa que violência contra a mulher é só se alguém descer um murro na mulher, estiver esperando ela na esquina com a faca, com um revólver, não é bem assim, né? Se você você tá passando na rua e você sofre um assédio moral, um assédio psicológico, aquilo lá é violência contra a mulher, né? Aí, uma dica aqui que o nosso velho amigo Google está dando, né? No caso, para os professores, essa dica aqui, né? Levar os alunos a museus e exposições. Amados, eu não sei se... Não aconteceu ainda não, vai acontecer. Exposição, não vai? Parque de exposição. Não vai ter, que o povo chama de pecuária. Ah, vai começar a pecuária e tal. Exposições, é um bom repertório sociocultural, sabia? Leitura de livros, eu não sei se vocês têm o hábito de ler mesmo, tem? Ler, pegar o livro e ler, né? Olhar aqui na internet, nem lá no Google, não, é ler mesmo, pegar um livro e ler de verdade. Não sei se você tem esse hábito. Ah, então ainda vai ter. FX Preta 055 entrou, muito bem, bem-vindo FX. Então, ainda vai acontecer a pecuária. Esses eventos sociais, eles são muito bons pra gente utilizar como repertório sociocultural. Quando você vai num evento desse, você não fica lá só pensando em olhar por boi, olhar pros homens bonitos, pro show que acontece lá, não. Você vai pensar também, analisar ali aquele aspecto, porque isso é um fenômeno social. É um fenômeno histórico, social, ideológico, político, econômico. Quando você vai para uma exposição no parque de exposições lá, uma cavalgada, um bicho desse aí, você tá vendo uma série você tem ali, digamos, uma gama de assuntos. É global aquilo ali. Aquele evento lá, da exposição agropecuária, tá sendo um evento econômico, né? Alguém vai faturar, alguém vai faturar e muito com isso. É um evento social, porque as pessoas vão para se socializar, né? Para conhecer pessoas, para demonstrar que está ali e tal, socialmente falando, né? É um evento político, porque tem a ver com política, tem apoios políticos por trás disso aí. É um evento, de certa forma, até religioso, por que não? Josivânia Alves, bem-vinda. É um evento até religioso, porque
Muitas pessoas, elas estão ali e elas vão procurando estratégias de como utilizar. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas muitos pastores de igrejas evangélicas e padres também, líderes religiosos como um todo, né? Eles costumam frequentar esses eventos sociais e analisar as estratégias que foram utilizadas ali para arrebanhar pessoas, para fazer com que mais pessoas se interessem em ir para aquele evento, para aquela oportunidade ali de conhecimento de pessoas. E aí eles já vão utilizando essas estratégias lá na sua igreja também, entendeu? É um evento social, religioso, econômico, político. Tem uma série de repertórios aí que a gente pode explorar muito bem. Quando você for num lugar desse, não vá só para se divertir, não. Vá também para observar tudo que está à sua volta ali. Aquilo que os olhos conseguem ver e aquilo principalmente que não dá para ver a olho nu. Tá? Comportamento das pessoas. Outra coisa, lugar maravilhoso para você observar como é que eu posso dizer, assim, os comportamentos, né? Os padrões de comportamento das pessoas, como é que elas agem. Dependendo da camada social a que ela pertence, ela tem um tipo de atitude, né? Como é que ela se comporta. Outra coisa aqui que fala, para nos ajudar, né? O nosso velho amigo Google falando para nós aqui. Trabalhar com atividades que ajudam a expressar os sentimentos. Isso aqui eu acabo casando bem com a disciplina Projeto de Vida ou com as disciplinas eletivas, né? Brincadeiras antigas. Gente, uma coisa também interessante, olha, a gente usar na nossa redação do Enem. Dependendo do tema que for trabalhado na redação do Enem 2022, a gente pode falar de alguma brincadeira antiga. Ah, mas eu não sou dos tempos antigos, não sei disso. Sim, mas você tem mãe, você teve vó, bisavó, sei lá, né? Você não nasceu de uma pedra. Alguém não soprou e de repente você apareceu aqui no mundo, não. Você veio, né? Você saiu de algum lugar. E essa pessoa que cuidou de você, ela lhe contava muitas histórias especialmente do passado. E falava de brincadeiras também, falava de como é que as pessoas viviam antigamente. Você pode, fazer essa ponte aí, certo? Brincadeiras. Outra coisa que não está aqui no Google, pelo menos à primeira vista, mas que eu me lembro que meus professores de redação também costumavam falar, da gente utilizar desenhos. Desenho do Pica-Pau, desenho do Tom e Jerry, desenho de... Gente, eu tô falando Pica-Pau e Tom e Jerry que é da minha época, tá? Hoje em dia é o que? Peppa Pig, Dora Aventureira, Moana, não sei, é um outro povo aí mais diferente, né? Mas tipo assim, você pode associar um desenho, desde que esteja de acordo com a temática, certo? Também você não vai jogar uma Moana da vida aí, não tem nada a ver, tá bom? O folclore brasileiro também você pode utilizar como repertório sociocultural, algo do folclore. Conscientizar dentro da sua redação de Enem sobre a diversidade cultural brasileira. Se existe um país que tem diversidade cultural, é o nosso, meus amigos do céu. Aqui, uma explicaçãozinha básica que o nosso Google fala. Que antes de você começar o seu texto, o que eu sempre oriento vocês, né? A gente fazer o nosso projeto de texto. Eu chamo o projeto de texto de quê? Brainstorm, ou chuva de ideias, toró de ideias. Então, quando você estiver montando a sua brainstorm, a sua chuva de ideias, o seu toró de ideias, o seu projeto de texto, você vai fazer a leitura muito atenta da proposta de redação. No caso aqui, o que eu estava mostrando para os senhores? A mesma proposta da redação do Enem 2015. Vocês veem que tem os textos aqui, ó. Gente, eu não fiz minha unha, tá? A minha manicure, ela, sábado era para fazer minha unha, ela ficou dodói. Aí falei, não, amiga, mais importante é sua saúde, mulher. Depois a gente faz essas unhas. As minhas unhas estão podres aqui, tá, minha gente? Eu vou cuidar essa semana, não repare, não. Aqui, amores, ó. Tem aqui a proposta de redação do Enem 2015. E deixou disponível para nós 4 textos motivadores. 4 textos motivadores. Dentro desses textos motivadores, você vai fazer a leitura muito atenta da proposta, né? Aqui eu estou usando o Enem 2015 como exemplo, mas no caso lá do Enem 2022 vai ser outra coisa, não tem nada a ver. Você vai anotar a sua tese. Qual é a tese? A opinião que você tem sobre aquilo ali, mais os 2 argumentos, tá bom? Traduzindo, se ninguém nunca falou para você o que é tese, nenhum professor de redação nunca te ensinou o que é tese. Tese é opinião mais argumentos. Opinião mais argumentos, opinião mais argumentos, opinião mais argumentos. Opinião de quem? Opinião de você, autor. Você, estudante que está escrevendo sua redação de Enem, a opinião que você tem sobre aquilo ali. Mas sem entrar no texto, pelo amor, hein? Não vai dizer assim, isso aqui é o que eu penso, essa é a minha opinião. Eu acho que, se você fizer isso, você vai tirar 0. Você vai sentar no kit do Enem, não é no meu, não. E se você tirar 0 na sua redação do Enem, faça de conta que você nunca me viu. Estou ensinando a fazer do jeito certo. Tudo bem? Você vai se colocar no texto? Jamais. Você vai dar a sua opinião. Porque a pessoa que está corrigindo seu texto, meu amor, ela tem século, tem 20, 30 anos que ela corrige texto de Enem. Então não pense que você vai conseguir enrolar ou que ela vai ficar confusa, que aquela opinião é a sua. Ela sabe que é a sua opinião. Tá bom? Joga nas contas da sociedade.
Elaine Batista, aí você joga nos coros da sociedade. Sociedade você vai resolver, você vai. Sociedade, você vai resolver essa bagaça aí pra nós. Não, mas assim, fora brincadeiras à parte, o que a Elaine tá falando é verdade, viu? Todas as vezes que um problema ele tá enraizado em coisa tal, XY, solução, ela resolve, tá bom? Não é essa questão da violência contra a mulher, né, na sociedade brasileira, não é perpetuada socialmente falando? A sociedade reforça isso aí, reforça as práticas machistas? Então a sociedade resolve. Ela é quem resolve. Se ela faz parte do problema, ela vai resolver o problema, né? Então, olha só. Você vai anotar a sua tese, que é a sua opinião, mais os seus argumentos. 2 argumentos só, certo? Ah, eu não entendi que essa professora é louca. Parágrafo para fechar o meu texto. Já que eu vou precisar de um parágrafo para concluir, eu não posso tacar mais de 2 argumentos, não, meus amigos. Lembra que nós temos um limite de linhas, senhores? A redação do Enem tá lá na propostazinha, lá na folha definitiva, ela te dá apenas 30 linhas. Se você colocar 3 argumentos, se você precisar de 3 parágrafos só para desenvolver, você vai ultrapassar a quantidade de linhas. Porque a conclusão é um parágrafo que exige uma gama maior de linhas, certo? Que é onde você vai mostrar quem é que resolve, o que é que faz, como é que faz, e a finalidade e o detalhamento. Isso aí consome uma linha do carambas. Se você perder seu tempo, né? Você mijar fora do caneco, colocando lá na introdução 3 argumentos, você rodou, morreu Maria Preá. Não faça isso não. Lá na introdução a gente traz um contexto, né, com qualquer área do conhecimento, apresenta o tema e já faz a tese. A tese é a opinião que eu tenho e os argumentos. Feito isso, encerrou a introdução, fica quietinho. Já vai pro D1. Chegou no D1, desenvolve o argumento 1. Desenvolveu lá, a belezinha tá aí, falou das causas e as consequências, lindamente. Vai pro D2. Chegou no D2, também vai falar das causas e consequências do argumento número 2, belezinha, tal e pá. Fechado isso, vai pra conclusa. Na conclusa, quem é que resolve? O que que faz? Como é que faz? Finalidade. Quem, o que, como, para quê. Quem, o que, como, para quê. Tá bom? E o detalhamento. Ah, professor, eu não entendo esse detalhamento. Detalhamento é você dar mais informações dentro de uma dessas vertentes aí. Eu prefiro que você detalhe como é que faz. Tá? Fica até mais fácil de fazer. Belezinha? Pensar na proposta de intervenção, que relaciona com os aspectos desenvolvidos na argumentação. Então, já que eu tô lá na minha proposta de intervenção, né, da redaçoca do Enem, trazendo como é que resolve o problema, eu preciso que esta solução esteja com base na argumentação que eu desenvolvi lá no D1 e no D2. Certo? Eu vou trazer uma solução para o problema desenvolvido no D1 e no D2. Vamos tacar nos coros da sociedade? Vamos. É uma das instâncias que vai resolver isso aí. Uma das instâncias é a sociedade. A outra instância pode ser o governo federal. Você vai ver, certo? Se já existe lei a respeito daquela problemática ali, você vai dizer que a lei está sendo insuficiente, ineficiência legislativa, insatisfatória, né? E você pode trabalhar isso aí como argumentação, tranquilo. Entenderam? E assim a gente vai. Deixa eu ver mais algum detalhezinho dentro da competência número 3. Bom, competência 3 é isso aí, amores. Você pegou a proposta, você compreender essa proposta, saber o que o Enem está querendo de você. Para que você se dê bem, você precisa ser uma pessoa que lê com frequência, que acompanha notícias, que assiste filmes e documentários. Como eu não gosto de filme e documentário... Não, documentário até que eu assisto, eu não gosto de filme. Filme e série da Netflix, Deus me defenderá. Mas documentário até que eu assisto, sabe? Você pode utilizar. Você pode utilizar um desenho, né? Você pode utilizar uma tela do Van Gogh, do Picasso, sei lá. Você vai ver aí o que você quer fazer. Mas para alcançar esses 200 pontos não é complicado não, viu? A gente consegue de boa. De boa mesmo. Porque assim, por que é interessante a gente trabalhar as competências separadamente e se preocupar em alcançar a nota máxima em cada competência? Porque se eu alcançar a nota máxima na competência 1, maravilha. Que é os 200 pontos. Alcancei na 2, ótimo. Alcancei na 3, que é essa que eu tô trabalhando hoje, topíssimo. E eu só preciso de um repertório, não preciso colocar repertório na introdução, no D1, no D2, não. Se eu colocar no D1 ou no D2 tá ótimo. Se eu colocar na introdução tá maravilhoso. Se eu colocar na conclusa tá ótimo também. Tanto faz. Eu prefiro que a gente use um dos 3 parágrafos iniciais, certo? Gosto muito de assistir debates sobre casos criminais, dá pra aprender muita coisa. Excelente. Muito bom. Especialmente se você tiver
se a temática da redação, Elaine, for alguma coisa relacionada à violência, né? Se você assiste debates sobre casos criminais e a proposta da redação do Enem 2022 for dentro dessa temática violência, tá maravilhoso. Você, vai fechar a competência 3 tranquilamente. Tranquilamente mesmo, de boa, tá? Mas é sempre bom a gente estar ampliando o nosso leque de informações. Igual, provavelmente, quase 100% dos meus estudantes não têm o hábito de ler. Quase 100% deles, eu acredito. Quando eu digo ler, não estou falando ler mensagem do WhatsApp, ler o que passa lá na rede social, não. Nem assistir a dancinha do TikTok, não. É ler mesmo, pegar o livro e ler, tá? A gente precisa ter o hábito de ler, porque senão, meus amigos, é complicado. Estou dizendo que quem não lê não possa conseguir ter uma nota boa na redação do Enem. Pode conseguir também. Mas assim, é que a questão da leitura, o que acontece com a leitura? Quando você senta na frente da televisão, né, da Netflix da vida aí, para você assistir um filme, você está tendo acesso àquela história, tá? Porém, aquela história está sendo contada para você, alguém conversando, alguém falando aquilo, e você está visualizando. Então, você está tendo duas maneiras de absorver aquele conhecimento. Quando você pega um livro para ler, você está aqui com a sua leitura na mão, um livro mesmo, você tem apenas uma via, que é a leitura. Quando você absorveu aquele conhecimento ali através da leitura, aqui nas suas redes neuronais, né? A sua massa cinzenta, ela começa a se desdobrar, a se ampliar. Para quê? Para criar novas redes neurais, novas conexões cerebrais, que quando você está na frente da Netflix não são criadas, porque você já está recebendo conhecimento totalmente pronto. Você está compreendendo assim, num piscar de olhos. Você nem precisa movimentar o seu cérebro para poder fazer a compreensão do que está sendo mostrado ali. No caso, quando você faz a leitura, não, é diferente. Você leu ali, mentalmente, ou em voz alta, não sei como é que você costuma ler. E aí o seu cérebro, ele precisa fazer todo um movimento aqui, um remeleixo mental, novas redes, novas conexões cerebrais, e aquilo vai fazendo com que amplie a tua capacidade de pensar. Lembra lá no ensino fundamental 2, quando o professor de matemática, se eu não me engano, na 6ª série, que a gente chamou hoje de 7º ano, passa aqueles cálculos enormes, só o sangue do Senhor Jesus, que no final o resultado é x é igual a 0 ou x é igual a 1. Que você preencheu 2 folhas do seu caderno para fazer aquele cálculo, para no final x ser igual a 0. E você, meu Deus do céu, pelo amor de Jesus, para que eu perdi tanto tempo dessa aula para poder fazer isso? Só tem um motivo pelo qual o professor de matemática está passando aquilo ali para você: ampliar a tua rede de raciocínio, ampliar a tua capacidade de pensar, fazer com que as tuas redes neuronais, elas se ampliem, elas façam novas conexões e a tua mentalidade fique mais aberta. Aberta a quê? Ao conhecimento. Você consiga compreender as coisas mais facilmente. Eu, às vezes, por exemplo, estou fazendo uma leitura aqui. Uma leitura pode ser uma leitura filosófica, sociológica, política, econômica, tanto faz. Eu consigo, lá naquela leitura, pode ser uma leitura filosófica, eu consigo fazer uma ponte com a política, com a história, com a biologia, né? Não vou dizer com a matemática, eu sou péssima, mas assim, eu consigo juntar várias áreas do conhecimento ali dentro daquela leitura que eu estou fazendo e absorver conhecimento de todas as áreas dentro daquelas palavrinhas bem ali. Mas isso o quê? São praticamente amigos. Quantos anos, meu Deus, que eu fui alfabetizada? Fui alfabetizada, acho que eu tinha uns 5, 6 aninhos de idade. Hoje estou com 41, mais de 30 anos, né, de experiência. Então, mais de 30 anos de experiência que eu consigo pegar uma leitura, seja ela filosófica, matemática, química, física, biológica, ou geográfica, ou histórica, e fazer uma ponte com várias áreas do conhecimento. Mais de 30 anos de leitura, certo? Mas é pela questão da experiência. Agora, se você não tem experiência, e eu dou muito graças a Deus, eu via meus alunos em 2012, uns 10 anos atrás, meus alunos de ensino fundamental falando assim: tia, eu só lamento pela senhora. Eu falei assim: ué, por quê? Porque no seu tempo não existia celular, não existia internet, a senhora foi uma pessoa criada no tempo das cavernas. Eu falo: meu amor, eu lamento por você, meu amor. Como assim? Eu falei: porque você está sendo criado na área da tecnologia, onde as pessoas não raciocinam, não pensam, não usam o cérebro. Entendeu? Vocês são, assim, não estou falando no geral, né? Não estou generalizando, mas boa parte dessa geração aqui tem o cérebro de uma ameba. Não desenvolve raciocínio, não tem capacidade de pensar. Ele ficou assim, abriu a boca. Mas assim, eu não falei isso dando uma resposta nele, não. É para mostrar que
A minha geração, no caso, não querendo ser superior à geração de hoje, de forma alguma, mas a gente não tinha outra maneira, não existia outro método. Você ia para a biblioteca da escola, uma biblioteca que parecia mais um museu, porque os livros eram antiquíssimos, tão antigo, que você abria a página do livro assim, ela desmanchava. E a gente lia, a gente fazia leitura, não tinha amigos, não tinha outro caminho, não existia internet, não existia Google, era o livrão mesmo desmanchando e pronto. Entendeu? E a gente fazia leitura e conseguia adquirir conhecimento, fazia pesquisas, os professores passavam trabalhos, igual os professores hoje passam trabalho, meus professores também passavam, na minha época de ensino fundamental, ensino médio. E a gente ia para a biblioteca da escola, abria aquele livrão desmanchando, escrevia no caderno, levava a pesquisa no papelzinho, sabe, com pauta, fazia bonitinho, organizado, entregava pro professor e conseguia nota. Mas isso foi muito bom porque ampliou nossa capacidade de raciocínio. E eu vejo que a geração, né, atual, especialmente para quem tá nascendo agora, eu fico olhando pro meu neto e fico pensando o que vai ser, meu Deus, daqui 20, 30 anos. E aí, é tudo dedal, Você passou ali, é um TikTok, e o conhecimento mesmo de verdade, ó. Cadê? Meca de Pitibiribas. Não tem. Amores, faltam alguns minutinhos para encerrar, tá bom? Se alguém ainda tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, por gentileza, fique à vontade. Eu já estou satisfeita por hoje. Tudo que eu queria transmitir para os senhores hoje já consegui. De boa. Tá? Estou só aqui à disposição. Podem fazer mais alguma pergunta ou algum comentário, tá bom?